Iniciamos hoje o programa Pod Money, que é o programa da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios do Centro Universitário Internacional Uninter e que tem o propósito aí de trazer discussões relevantes voltadas para os temas de economia, finanças e da área contábil. E para começar aí com chave de ouro, nós estamos aqui muito bem acompanhados pelos professores Marcos, professor Johnny, professor Aaron Marcelo, cada um das suas especialidades e por mim, Neide Borchi. E para começar esse debate, esse programa com chave de ouro, nós vamos falar sobre assimetria informacional ou simetria informacional. Isso porque acabamos de acompanhar recentemente aí um caso envolvendo um escândalo contábil, seja por divergências de informações, por fraude, a gente ainda não sabe o que rolou, mas nós já sabemos que tem um primeiro réu aí em um dos muitos processos que a CVM está tocando, que é o ex-CEO da Americanas, do Grupo Americanas. Professor Alan, o que rolou aí com o caso Americanas? Por que esse CEO aí, então, está sendo processado pela CVM? Perfeito. Vamos situar todo mundo, então, o que acontece. Sérgio Rial, CEO, que assumiu lá no comecinho do ano a diretoria ali de uma área das Americanas. Dentro de questão de 9 dias, ele identificou ali um probleminha que vem ser chamado, divulgado na mídia como inconsistência contábil, e isso gerou problemas. O que seria isso? Seria apenas uma tratativa contábil não tão assertiva. Diz respeito às dívidas com a empresa, as dívidas das lojas americanas, que contabilmente tem uma tratativa e depois a gente veio conhecer o termo, ou se popularizou o termo de risco sacado, que é uma medida de escrituração para um grupo de contas. Então diz respeito à dívida. Ok, essa dívida ela só não estava alocada no lugar que ela deveria estar. E aí isso acaba intensificando a dívida, ou acabaria, né, a correta contabilização intensificaria a dívida e isso refletiria diretamente nos índices de endividamento da empresa. Então isso tudo foi um boom, né, acabou prejudicando a imagem dela. A partir disso, ali, em 11 de janeiro, ele pediu a retirada, né, pediu a retirada de si, do cargo, e então lançou a nota à mídia da existência de inconsistência contábil em relação a alguns tratamentos. Situados estamos. É isso aí. E aí, professor Marcos, por quê? Por que então, nós estamos falando, então, de divergência de informações, né? E o que rolou? Por que então esse CEO aí está sendo processado e incriminado? Enquanto o Alan falava, eu fiquei pensando até assim, né? Imagina, ele assumiu a função, aí foi ver lá os registros contábeis e de repente ele descobriu um probleminha, né? Um probleminha, era um rombo de quanto? 20 milhões. 20 bilhões, perdão. 20 bilhões. Né? 20 bilhões. E aí, na sequência depois, né, até apurando um pouco mais, eram 40 bilhões. E nesse processo, ao perceber aí toda essa dificuldade, ele achou interessante fazer uma reunião, né, com algum grupo, né, de acionistas ali, de algumas pessoas especificamente, para falar assim, olha, parece que esse errinho vai implicar numa desvalorização das ações. E aí é que começa o problema, né? Você vai falar assim, não, mas como assim? Ele está dando uma informação privilegiada, ele está dando a chance de algumas pessoas que também são interessadas no resultado da empresa a se mobilizarem, né? Então você está falando pra gente, isso que a gente está colocando dessa forma, toda polida, toda elegante, né? Eu imagino que o indivíduo devia estar em muito pânico, assim, como ele tinha acabado de assumir a função, e ele verificou lá uma inconsistência, né, uma irregularidade, e os demais, e aí eles falam, então espera um dia aí só para dar tempo da gente vender as nossas ações, e aí você comunica que nós temos um problema grave para toda a sociedade. Eu imagino a relação de pânico, porque existe uma assimetria de informação, né, e o Comitê de Valores Imobiliários lá, ele está preocupado justamente em que haja transparência nessas relações. E se você está colocando uma informação privilegiada, essas pessoas têm tempo de vender as ações, aqueles que não têm a informação compram, porque eles estão ainda dentro do fluxo ali normal, verificando a própria continuidade das vendas e tal, e está interessante, eu estou comprando e de repente eu descubro que tem um rombo, e aí? Se você for tentar vender nesse dia seguinte, você não vai vender ao mesmo preço, você vai ter que vender por menos, né? Ou vai ter que aí assumir esse prejuízo.
Johnny, você aí? Mas primeiro, acho que a gente tinha que comentar, acho que para os nossos participantes, ouvintes, né, o que seria essa assimetria de informação? Né? O que consiste isso? Porque os grandes investidores, ou quem já está no mercado, já está acostumado com esse termo, mas os pequenos investidores, e hoje no Brasil, hoje são muitos investidores, inclusive nas lojas americanas tinham muitos pequenos investidores que acabaram perdendo. O que é essa assimetria de informação? No que ela consiste? É que desse mercado, nem todos têm a mesma informação. Né? Isso que o Marcos comentou, em certos momentos, alguém fornecer uma informação privilegiada. Nesse mercado como nós estamos falando das lojas americanas, e isso recai no mercado de capital de ações, todos os investidores deveriam ter as mesmas informações. Né? E isso a CVM já controla, organiza através de toda a documentação que deve ser disponível, os relatórios contábeis, demonstrativos, devem ser obrigatoriamente publicados, e com isso os investidores têm um conhecimento, mas algumas informações, dependendo de como isso é colocado no mercado, pode ocasionar toda essa situação. Então, a assimetria de informação é essa diferença, né, de divulgar a informação ou de ter a disponibilidade dessas informações. Isso, exatamente. E é interessante que as empresas, então, que têm capital aberto, que era o caso das Americanas, sempre que elas tiverem uma situação que possa influenciar a decisão dos outros, seja de pequenos acionistas, de grandes, né, whatever, todo mundo tem que ter a mesma informação. Mas aconteceu alguma coisa relevante, realmente, e que vai mudar a decisão de alguém de investir ou deixar de investir, ela precisa divulgar o que na contabilidade e no próprio meio, né, pelas regulamentações da CVM se chama fato relevante, né? Então, eles precisam divulgar o que se chama fato relevante. E o que aconteceu aqui? A Americanas fez, né? Então, quando que ela fez? Chegou numa situação que eles falaram, opa, não dá mais para manter isso entre nós precisamos comunicar ao mercado. Então, eles fizeram isso lá no dia 11 de janeiro, emitiram um fato relevante. Mas aí, mais uma vez, eles não respeitaram a legislação, o normativo da Comissão de Valores Imobiliários, que diz que o quê? Esse fato relevante precisa ser claro e compreensível para todo o público. E não só para um grupo de acionistas. E o fato relevante deles não foi, né? Ficou meio dúbio, ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. E aí, no dia seguinte, eles fizeram o que o Marcos falou, que foi a tal da conferência, para um grupo menor de investidores e analistas. Poxa, então, não tem uma simetria aí, né? Nós estamos trabalhando com informações de níveis diferentes para os diferentes públicos. Para públicos diferentes. No caso contábil, né, até quando a gente pega os alunos que estão começando a contabilidade, a gente vai falar de princípios contábeis, a gente tem esse princípio, um princípio que diz sobre a relevância. Né? A própria lei das SAs, ela diz o seguinte, a divulgação e a comunicação de um ato ou fato relevante deve ser feito de modo claro e preciso em linguagem acessível ao público investidor. É o de você tornar público, dar o subsídio para que esse investidor ele tome as decisões ali com o ativo que ela está gerenciando. Quando a gente fala sobre assimetria, eu até gosto de falar assim, por exemplo, somos casados. Se a Neide esconde alguma coisa de mim, a nossa relação ela fica abalada. Então, é importante que dentro do casamento as informações elas sejam transparentes para que o casamento ele seja sólido, ele seja um casamento com uma relação consistente. Então, a assimetria é o quê? A Neide esconder alguma informação ou eu esconder alguma informação e isso pode abalar a nossa relação. E é isso que acontece com o mercado, né? O mercado não receber todas as informações da empresa abala o mercado. E a gente diz a entidade, né? Porque o mercado ele é uma entidade existente e inexistente que é composta por todos. Então, ok, então a gente mescla as duas coisas, né? O fato relevante embasado no CVM, embasado na lei das SAs e como isso influencia na imagem e a reputação da empresa, com base na assimetria informacional. Esse aspecto da confiança ele é fundamental, né? Porque a gente fala do mercado, né, como entidade, assim, né? O mercado são as pessoas, né, que estão ali fazendo investimentos, né, que esperam ter uma relação de confiança que as informações cheguem. E uma das questões é que a própria informação, mesmo quando ela foi amplamente divulgada, ela foi divulgada de uma forma que não era compreensível, né? Mas o que vocês querem dizer com isso? E isso já dá o primeiro start de desconfiança, e isso já abala a relação e você começa já a pensar, pera lá, se isso não está certo,
pode ser que tenha mais alguma coisa. O que vai sair mais daí? Tanto que deu essa diferença, né? De 20 para 40 e não ficou claro. E como a Neide começou aqui até, né? E até agora não se sabe muito bem o que realmente aconteceu para que dê todo esse transtorno, todo esse inconveniente. Johnny, você acabou perdendo dinheiro também aí com as ações da Americanas? Perdi. Ninguém te comunicou de maneira privilegiada, João. Não, são pequenos valores, mas imagina os grandes investidores. Para ter uma ideia, eu comprei a ação da Americanas, se eu não me engano, foi a R$ 7,50, vendi a 80 centavos. Caramba! Dá uma diferencinha, né? Enfim, né? E por que eu vendi a 80 centavos? Né? Porque foi bem, acho que no dia 12 e 13, e aí todas as notícias levavam que talvez até ia parar de ser comercializada e negociar as ações da Americana. Aí eu decidi, então melhor 80 centavos do que nada. Né? Apesar que hoje está R$1, não tem muita diferença, R$1,09, se não me engano, o valor da ação. Mas imagine os grandes investidores, né, e muita gente perdeu muito dinheiro, né, com essa notícia, né, que foi divulgada no mercado aí como relevante e não deu para todo mundo compreender o que estava acontecendo. E aí o mercado é muito rápido. Quando vem uma notícia, uma informação negativa em relação à empresa, todo mundo se agiliza para correr, vender, e aí E você não ficou indignado? Você ficou mais indignado quando tudo veio à tona ou você foi revisar tua caixa de e-mail e pensou assim, não me chamaram para essa conferência ali? Isso já causou mais indignação ou a notícia geral? Foi a notícia geral, mas enfim, como essa informação, essa matéria devia ser divulgada para todos os investidores de maneira clara, né? Isso não foi recebido, não. Sim. Eu ia falar destacar uma parte da fala do Johnny, que foi justamente o efeito cascata que vem disso, né? Sim. Porque as empresas, elas não têm noção do quanto uma confiança abalada impacta o todo. Então, se uma empresa desse porte, desse tamanho, que aparentemente tinha as melhores práticas de governança, tinha um rombo de 20 bilhões e que depois nós viemos a saber que até era maior que 20 bilhões, Isso. né? Aí você começa a questionar todo o resto e isso traz um impacto no mercado como um todo, Sim, né? porque se essa empresa faz isso, né, e digamos está ali com uma confiança inabalável, né, com grandes nomes ali, referência, né, e até as práticas de governança que a gente verifica ali, a questão do conselho, existem mais pessoas, né? Então a gente está vendo o CEO sendo julgado, mas ele é apenas uma ponta, é quem está na evidência ali imediata, mas toda a estrutura, todas as pessoas que fazem parte disso, e não só dessa empresa, como de outras empresas, abala essa confiança e gera essa desconfiança. Então, pera lá. Então, outras empresas grandes, será que de repente não está para sair mais alguma notícia? Ou será que outras situações não estão sendo feitas aí com assimetria de informação, com informação privilegiada? E de repente, o que eu faço? Será que eu começo a vender as outras enquanto eu tenho um preço mais alto? Exato, isso que aconteceu. Muitas empresas foram afetadas, não só a Americana, todo o ramo de varejista, na época, teve as suas ações, né, para baixo. E também a questão dos dirigentes, os diretores da Americana que participam de outras empresas. Pô, se ele está fazendo isso numa empresa, como que é a governança, a gestão dessa outra empresa? Será que estão fazendo o mesmo procedimento que já vinham fazendo na Americana, acho que há mais de 20 anos, né? Que estavam fazendo esses registros contábeis indevidamente e só agora apareceu, então fica a dúvida. É importante a gente colocar também que, quando a gente fala de governança, o que a gente está falando? São dos mecanismos, práticas adotadas para reduzir a assimetria. Então, são estratégias para que essa assimetria ela seja reduzida. Se essas empresas, americanas no caso, são parâmetros, exemplos ali de governança como um todo, eles conseguem driblar, de certo modo, a imagem e esses mecanismos, e aí você vê, poxa, então eles conseguem driblar, porque de um certo modo ali a gente tem uma simetria dentro das informações que ela divulga,
E então, será que as outras também, com as outras também não é possível? Então entra aí a nossa reflexão de, será que isso tudo tem sido eficiente? Será então que essas empresas, apesar dos seus altos níveis... política de governança, né? Então, Sim, será que eu consigo confiar nessas outras? E aí por isso que o mercado como um todo ele acaba sendo abalado também. Eu acho que o Brasil ele vem numa crescente, né? Nós vemos numa crescente de maturidade e de melhores práticas. Tudo começa no forceps, né, gente? Ninguém contrata uma equipe gigantesca lá para trazer robustez de controle, maior transparência nas informações. Mas com o tempo, situações como essa mostram que não é acessória esse investimento, que ele é relevante. Até do ponto de vista de instituições financeiras, não é, Johnny? Sim. Porque eles consideram crédito em volumes astronômicos e por uma instituição que a princípio não tinha solvência para tanto, né? E como essas instituições financeiras analisam os demonstrativos, os balanços, os resultados da empresa e fornecem esse crédito, né? Então, também dá para ver, não digo uma convivência, mas os documentos que foram apresentados para as instituições financeiras estavam claros, era tudo aquilo que realmente estava acontecendo com a Americana. O que foi apresentado e se de repente, ou foi às vezes uma palavra pesada, mas uma certa incompetência na avaliação, né? Então eles não são competentes para dizer, não, ok, a empresa está tudo ok, pode seguir, não tem nenhum problema, não temos que sinalizar nada. Porque até o momento não estava ocorrendo nada, e com certeza as instituições financeiras até aquele momento estavam ganhando também, então... Vamos Mas é interessante isso porque acaba remontando lá, né, a nossa crise de 2008, que foi muito semelhante, porque as agências que estavam dando lá crédito para as empresas, dizendo, não, tá tudo ok, elas também eram interessadas nas ações e quando elas viram que tinha um problema, elas acharam que não era um risco baixar né, o índice lá de qualidade e não, vamos deixar assim, até que de repente eles se recuperam porque eles têm força, né? A gente está falando aí de 20 bilhões, de 40 bilhões, de repente é algo que pode ser resolvido. E quando não é, daí é tarde demais e todo mundo que fez o investimento, né, tá vendido. E falando em estar vendido, eu até fico pensando assim, né? Porque o CEO, ele estava pouquíssimo tempo no cargo, né? E eu fico imaginando, ele não chegou ali, assim, de uma hora para outra. Provavelmente havia uma gestão anterior, essa transição, né? De repente o cara chega e olha lá, pera lá, temos um problema, né? Eu tenho um emprego aqui, eu tenho que manter, qual que vai ser a minha atitude em relação a isso? E eu fico pensando um pouco nesse julgamento até e nessa transição, né? As pessoas que saíram e falaram, agora está contigo. Mas quem estava antes? Né? Como que ele apresentou essas informações? Como que ele se relacionou? E eu acho que aí cabe também uma investigação, um acompanhamento. Sim, porque se esse novo CEO que entra age da maneira dos outros, também não dá essa informação? Será que como que estamos agora? Né? Então, esse CEO, ele estava prestando uma assessoria anterior aos 3 principais acionistas ali da Lojas Americanas, enquanto ele ainda era representante do Santander. Então, ele já vinha de um histórico ali que ele estava exercendo uma influência sobre as informações e sobre as ações, já que ele assessorava os 3 principais tomadores de decisão das Americanas. Então, não foi de uma hora para outra. Isso só mostra para a gente, deixa mais evidente que isso tudo não foi de uma hora para outra, o acesso dele às informações. Embora ele tenha ficado responsável por 9 dias essa informação, dizer que agora ele vai ser indiciado, e ele está sendo indiciado ao caso, mas é um caso que ele teve sobre a tutela por pouco tempo, talvez não seja tão pouco tempo, oficialmente, mas de certo modo ele já tinha acesso ali a alguma informação. E vem a questão assim, né? A própria CVM, na regulamentação da CVM, eles estabelecem que enquanto você não tiver certeza da informação, ela precisa ser sigilosa. Então, só que para ele ter divulgado tão rápido, é porque eles já sabiam o que estava rolando, né? E é até por esse motivo que ele acabou virando réu da situação. E é por isso que a gente precisa trabalhar sempre pensando no além, né? E na gestão sistêmica, né? Porque por muito tempo as empresas entendiam que uma pessoa só era responsável por esse tipo de decisão. Então, abre aspas, né? A incompetência foi sistêmica. Alguém teve participação em tomar a decisão de que essa informação
ela seria reconhecida de maneira A e não B nas demonstrações contábeis. Porque o que aconteceu? A mudança que teve no Brasil na forma como as informações contábeis são reconhecidas hoje, ela deu muita discricionalidade, ou seja, deixou muita decisão para que os administradores digam assim, como que é a melhor forma de espelhar aqui o que acontece. Então, eles usaram essa discricionalidade, só que não de maneira adequada. Né? E uma coisa que eu fico pensando e que foi interessante e dentro desse processo de maturidade, né, do nosso mercado, na nossa relação com as empresas, como economista e como quem observa aí os vários fenômenos da economia, eu achei interessante que, por exemplo, quando a gente tem eventos relacionados ao governo, né, que sejam semelhantes a eventos de corrupção, ou de desvios, ou de não melhor utilização, né, a gente sempre vê uma indignação coletiva da própria população, das pessoas se manifestarem, seja individualmente pelas redes sociais, indignado, discurso e tal. E interessante que quando a Americanas falou isso, e aí na sequência foi pior ainda, né, muitas pessoas, elas só se conformaram. Ok, né, eu perdi dinheiro com a empresa, né? Havia um rombo lá e as minhas ações que eu tinha investido e eu perdi. E não há a mesma indignação do ponto de vista de, pera lá, né? A iniciativa privada que então é colocada sempre como perfeita, como que não existem eventos de corrupção, que não existem aí acordos e conchavos, de repente começa a passar uma imagem de, não é bem assim. A única diferença é que às vezes as instituições públicas, elas têm que publicizar suas informações a todo momento, a todo instante. E agora, uma exigência em relação às empresas privadas de que, pera lá, eu quero informação quase que diariamente, eu quero saber o que essas pessoas estão fazendo e a gente tem que acompanhar elas, quase como é que a gente acompanha os nossos políticos no dia a dia. Foi para uma reunião, foi para um encontro, o que eles decidiram, que acordos eles estão fazendo, que empresas estão se aproximando, porque é o mesmo, digamos, é o mesmo ponto de partida de indignação para qualquer relação, né? Não é porque, não, é o mercado, né? Eu perdi dinheiro, eu tinha uma ação, isso foi... Não, quase que, vamos dizer assim, também uma palavra forte, quase que você foi roubado. Você tinha um investimento, você tinha uma ação e essa informação... sociedade, né, Marcos? Sim, as pessoas perderam esse dinheiro, né? Foi perdido, foi das pessoas que estavam lá confiando, né? E às vezes há nessa forma de observar o mercado de que não faz parte do jogo, então ok, que ele seja punido, mas e o reparo? E a retratação? Como que vai ficar? Mas por outro lado, eu também acho que quando... a questão, isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil, né? Se a gente for reportar alguns casos. Né? Quando não houver vamos falar, justiça, porque foi real, com certeza ele vai ser condenado, vai pegar alguns anos ou vai pagar uma multa, mas como os outros, se a gente pegar os 3 principais casos aí, né, que foram condenados até 12 anos de prisão, estão soltos hoje, hein? Sem nenhum problema. Só não pode exercer um cargo de gestor numa SA, mas ainda continua sendo um investidor. Então, enquanto não houver critérios de justiça que puna exemplarmente e isso ocorra, as empresas também vão continuar achando que não, vou fazer, ou posso fazer e futuramente isso não vai dar em nada. Mais ou menos é um pensamento que possa ser levado. Talvez o sentimento de impunidade. Exato. Talvez o maior enfrentamento para eles seja só o constrangimento público, né? Uma certa, digamos assim, vergonha por um determinado momento. Uma restrição para não ter um cargo, mas não haverá prejuízo econômico para ele, não haverá restrições, nem mesmo da liberdade pelo que ele acabou fazendo, né? Sim, primeiro a gente analisa o individual, o indivíduo. Esse constrangimento. Será que a pessoa ela está preocupada com esse constrangimento? E o outro aspecto, o econômico. Beleza, ela vai ser penalizada, vai pagar uma multa ali. Os ganhos anteriores não são superiores? Então, assim, tudo isso a gente tem que botar pelo menos na nossa consciência. É claro, não estou acusando nenhum indivíduo ou outro, mas a gente está falando, a gente tem que ter muito claro que nós estamos lidando com seres humanos, indivíduos que mexem com muito dinheiro e esse indivíduo, ele, né, vamos lá, calma lá. E do ponto de vista de gestão de empresas, nós temos que ter em mente que antigamente nós pensávamos que o principal usuário da informação e com quem nós deveríamos nos preocupar era o acionista. Então, quando nós falamos de investidor, de partes interessadas, pensa no acionista. Gente,
Mas tem vários outros tipos de partes interessadas e investidores que não são aqueles necessariamente que aplicaram o capital inicial. Sim. Um fornecedor que deixa de receber um aluguel num shopping, por exemplo. Um fornecedor que teve que prorrogar ainda mais, né? Porque pense assim, uma empresa desse tamanho tem poder de barganha na gestão financeira para dizer assim, eu quero pagar a minha fatura daqui a 40 dias. O fornecedor, entendendo que o volume de compra que esse tipo de cliente traz é relevante, concede. Então, por 40 dias, quem vendeu os produtos para que a Americanas revendesse, financiou a atividade da Americanas. Então, portanto, ela também investiu recursos aí. Aí chega na hora do vencimento, não tem solvência. E esse impacto que o Johnny sentiu, poxa, vai faltar dinheiro, deixa eu garantir o mínimo aqui para não perder o máximo. E aí provoca um efeito manada também, né? Ele como acionista, né? Mas se pensar em toda a cadeia de produção, né? Dessas empresas que estavam confiando e que estavam dando prazo. Estavam investindo, né? Buscando dinheiro para melhorar a sua qualidade ali de produção, produtividade. Enfim. E às vezes direcionando toda a sua produção para um grande comprador, né? E daí ele se depara com, pera lá, esse comprador não existe mais, ou ele não vai honrar aí seus pagamentos. Vou fazer agora? E eu já me comprometi, eu já tenho minha planilha de custos e estou esperando receber. Ele vai ter que se endividar, ele vai ter que se articular, vai ter que correr. E como que ele vai fazer isso? Essa pessoa também acaba sendo aí vitimizada até de uma forma mais grave do que quem estava numa expectativa de uma rentabilidade somente nas ações, porque a gente pode, talvez é até interessante verificar que empresas que inviabilizaram depois desse processo, né, que eram fornecedores exclusivos, os próprios funcionários também, né, que acabam ali sendo prejudicados de forma meio que imediata. Sim, e você é cuidadosa quando você diz ali, 40 dias, 100, a gente entra aí em processo de recuperação judicial, de repente 180 dias para isso tudo acontecer, para ter... Não, exatamente, Exatamente, então isso daí prejudica demais essa parte interessada aí, que é a parte do fornecedor, que é aquele que financia a atividade e que conta de certo modo com esse dinheiro. Mas também a sociedade como um todo. A gente tem aí diversos conhecidos que trabalham em unidades e que a partir desse momento anúncio, problema, prejuízo, enfim, chamem como quiser, ficaram inseguros com, será que eu vou me manter, será que eu tenho meu trabalho garantido? E isso vai refletir na gente, diretamente na gente aqui mesmo, porque nós temos alunos que estudam, que trabalham ali, de repente, que dependem da renda dessa Americana, ou de quem é associado, de quem é financiador, enfim, fornecedor dessa empresa, e que, de certo modo, vai estar com a sua segurança financeira prejudicada. Então, nós também temos um impacto com isso. Não só o colaborador em si, mas a sociedade toda em que aquela unidade, aquela empresa está inserida. Então, isso é uma preocupação não só para o investidor, é uma preocupação geral. É geral, tanto é que tem uma instituição financeira, são as várias, né, que eram... a Americana era credora, a Americana tem a dívida de 1,5 bilhão com um determinado banco. Esse banco já considerou que é 50% que ela vai receber. Então... Não, e mesmo quem não tinha ações, quem não era fornecedor, ficou muito preocupado, porque na época estava antes da Páscoa, né, e já ficou preocupado porque ia ter que comprar o ovo um pouco mais caro, né, porque não ia encontrar nas lojas americanas tradicionalmente aí um preço mais acessível, né, então também é uma comoção geral da sociedade. É claro que a gente também não vai fantasiar, obviamente, o fato de que, então todas as informações elas têm que ser divulgadas, elas vão estar públicas, tudo que a gente está falando de fatos relevantes, mais uma vez, só para deixar frisado, né? Fatos relevantes são ações, atitudes, informações que impactam grandiosamente as decisões nossas. A gente não vai ser cético em dizer que toda empresa tem, Americanas é uma que escondeu a informação, então a assimetria existe. Não, a assimetria ela existe no mercado, de certo modo, nem todos têm acesso a todas as informações. Mas aqui a gente está falando de um caso escabroso, né, um caso particular, em que a gente tem essa assimetria sobre um fato muito impactante para os relacionados. No mercado se usa muito o termo de evitar insider trading, né? O que é o insider trading? Poxa, eu tô aqui no meio, eu sei o que está rolando, eu sei que o caldo vai ferver, eu vou garantir o meu. Isso é o insider trading, né? Então eu tenho lá parte das ações da empresa, eu já sei que a empresa já não vale tudo que ela disse que ela vale,
Então, vou me usar dessa informação. Tivemos vários casos recentes, Sim. né? Que o Johnny falou, inclusive de empresários aí Empresários, presos sim, e tudo mais, principalmente de 2015 para cá, né? Isso. E estamos caminhando para a melhoria, mas de fato ainda temos aí um percurso a concorrer. Eu até diria assim, quando você analisa a composição dos conselhos de administração, você vai vendo que as pessoas saem de uma cadeira de uma organização e acabam ocupando a cadeira de outra organização e acabam levando essa cultura. Vocês não têm um pouco essa impressão dessa transição e compartilhamento de conselheiros, de administradores entre organizações? Sim, até eu fiz uma entrevista uma vez com um conselheiro, né? E a gente chamou ele por causa dele fazer parte de uma empresa específica, né? E depois ele acabou falando que ele fazia parte de outras 5, 6 empresas, né? E aí você pensa, tá, essa troca de cadeiras, né? Essas decisões, de que forma que são compartilhadas as percepções, então dá a impressão que tá todo mundo pensando da mesma forma e articulando, digamos, do mesmo jeito, né? A tomada de decisão, né? Então compartilha de uma empresa, da outra, e aí vai de outras relações que ele possa ter e de interesses também, né? E esse fato dessa organização específica foi tão relevante que até o nosso governo federal pensou em adotar algumas políticas públicas que pudessem coibir ou ajudar o segmento, porque em caso de default, né, de falência total, o impacto para a sociedade seria muito relevante, né? Sim, era aquilo que a gente estava falando agora. Imagine todos os fornecedores não receberem, né? Esses fornecedores não é só o prejuízo deles não receberem, eles também não vão quitar as dívidas que eles têm. Daí isso é um efeito em cascata, né? Vai ter um calote geral. E esse calote geral vai impactar aí empregos, empresas, funcionamento da própria economia. E o governo é o principal interessado de que, se houver necessidade, ele vai ter que fazer um reparo nisso, ele vai ter que fazer investimento, ele vai ter que cobrir, porque ele sabe que senão pode gerar uma recessão maior, pode gerar até uma depressão, dependendo do estrago e sabendo a amplitude da atuação da empresa no cenário nacional e de todos esses fornecedores locais, né, que vão ser prejudicados. Então, é da mesma forma como se fosse quase um problema bancário, né? Se um banco falir hoje, nossa, qual que é o sistema? Para esse a gente já tem um sistema pensado. Já tem um seguro, né? Já tem um seguro, a questão da obrigatoriedade dos depósitos, os outros bancos são responsáveis por sanar aquele banco e tal. Mas e as empresas? Será que elas têm da mesma forma? A Americanas faliu. Então, quais outras empresas vão fazer aí um fundo, né, de garantidor, que todos os fornecedores serão pagos, os empregos serão garantidos? Não tem. Né? Então, e acaba dando até um alerta. De repente, isso acaba virando uma pauta. E se a gente vê isso de novo? Quais outras empresas, se apresentarem uma situação como essa no cenário nacional, qual seria o impacto para a economia, né? Para o PIB, para todo um planejamento, para uma continuidade? Tudo isso acaba impactando. Antes a gente se preocupava muito com os bancos, agora a gente vai ter que se preocupar com as grandes empresas. Nesse a gente vai ter que ter um membro do conselho lá, direto ligado aí também a alguma figura pública nesse sentido. Sim, e nesses casos aí a gente também, é claro que essa fala toda não é para que a gente passe pano para a empresa e a gente fale, não, mas ela é importante, então a gente não pode deixar ela deixar de existir porque ela vai impactar a saída dela, o default vai impactar funcionários e a sociedade, não. Mas é a gente, enquanto sociedade, se preocupar pública, né? E exatamente discutir isso para que políticas sejam adotadas que minimizem esse tipo de problema. Que esse problema seja percebido de forma antecipada e seja, né, punido ou pelo menos remediado de forma mais efetiva e assertiva, né? E isso é interessante porque muitas vezes quando tem essas questões de intervenção do governo em iniciativa privada por conta, digamos, de não sanar suas próprias contas ali, né? Parece, não, mas o governo está privilegiando uma única empresa. E não, essa empresa ela tem múltiplas relações com a sociedade. É isso que a gente está falando, de gerar empregos, empresas menores que fornecem serviços. Claro que tem outras empresas grandes também, são grandes fornecedores e que dependem dessa receita para manter toda a sua cadeia de produção. Então, quando ele está resgatando a empresa, mesmo que seja uma empresa privada, ele está preocupado com o funcionamento desse todo, né, de todas as pessoas envolvidas e a continuidade do funcionamento econômico. Né? Não é um privilégio, não é uma vantagem, é uma necessidade em função de como que uma economia de mercado está organizada e o impacto de grandes empresas dentro desse funcionamento. E até porque, só licença, que você comentou, essa empresa com essa política, né, adotada pelo governo,
não vai ser a mesma gestão. Então, talvez mantenha o mesmo nome, mas, né, com uma gestão diferente já. Então, não é que esteja privilegiando aquela empresa. E aqueles que causaram o problema, sim, aqueles têm que ser, né, passar por todo o processo ali E nós trazemos aí um outro enfoque bem relevante, que as próprias empresas, qualquer empresa privada, ela tem que ter a sua própria gestão de risco. E quando nós falamos em gestão de risco, se você apostar todas as suas fichas em um cliente, por mais que ele compre muito, você está na mão desse cara. Se esse cara não conseguir sustentar, não tiver solvência, você vai junto com ele. Então, quando você faz uma gestão de riscos adequada numa organização, esse também é um dos aspectos que precisa ser considerado. Primeiro, eu vou conseguir sustentar o prazo, né? Eu vou conseguir financiar essa atividade, né, de venda por um período determinado, se não der nada certo com esse cliente, como que a minha empresa vai se manter? Até porque daí eu tenho toda uma estrutura também de colaboradores e tudo mais. Então, uma gestão de risco realmente eficiente me parece também aí uma aprendizagem que todos nós temos que tirar da situação. Dessa situação, né? Porque hoje nem, principalmente as pequenas e médias empresas, não tomam essa atitude, né? Então, às vezes elas concentram muito a parte da sua produção em uma determinada empresa. E acontece algum problema, essa empresa ela vai ter as consequências. Na gestão de risco sempre vão falar assim, né? Lembre das americanas. Vai ficar gravado na memória. Mas é Ele vai falar assim, lembre das americanas, não vai vender só para as americanas, né? Ou tenha certeza, né, que você vai conseguir se resgatar depois. E quando nós falamos de gestão de risco, são várias as frentes, né? Sim. Então, nós temos a gestão de risco que é ambiental, que meio que está todo mundo já acostumado, justamente porque está bem disseminado. Tem a regulamentar, eu estou cumprindo a regra do jogo, porque às vezes eu não estou nem sabendo. Então, é importante fazer esse levantamento e também a financeira, econômico-financeira. Esses são os grandes grupos estratégicos, né? Que são aqueles que realmente suportam a organização, né? Os pilares que sustentam tudo. Sim. E só voltando num ponto aqui para a gente caminhando para um finalzinho aqui, né? Para a gente só deixar como mensagem aí também, né? Mais uma vez, as informações, elas têm que ser divulgadas pela empresa. Todo tipo de informação tem que ser divulgada, toda informação que seja relevante para os grupos, seja o grupo investidor, seja o grupo colaborador, seja, enfim, a sociedade como um todo. Não vamos ser céticos de dizer, então, acreditar que a informação ou toda a informação ela é pública. E aí, para a gente ver como isso tudo é importante e relevante, a gente faz essa discussão porque nós, enquanto academia, aqui discutimos, porque é uma teoria que é discutida e porque nós, enquanto sociedade, também temos o reflexo nisso. Então, é uma ação que pode parecer uma coisa simples ali, é um fato contábil que estava colocado de forma indevida, mas isso gerou todo esse boom para a gente, essa preocupação. Então, a relevância aí do tema e por isso que a gente discutiu ele hoje. É isso aí, e de fato, contribuindo aqui, né, acabei esquecendo de mencionar no início, mas esse programa, ele está contribuindo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS 4, que ela tem o quê? Ela tem a missão de disseminar a educação com qualidade, assegurar a educação inclusiva, equitativa, que é justamente, né, o nível informacional e de qualidade, e promover aí a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. É isso. E nos próximos episódios a gente vai trazer aí novos temas, novas questões relevantes aí à economia, às ciências contábeis, ao mercado financeiro, né? E tudo que diz respeito à sociedade, porque nós tramitamos nesse âmbito, mas é sempre de interesse público, né? E são questões que é para levar mais informação, maior entendimento, sempre nessa forma de bate-papo. Muito legal essa nossa conversa de hoje. E como vocês falaram, né? Tudo que envolve finanças, dinheiro, é muito importante para todos conhecerem, né? Tanto na sua vida pessoal ou na parte privada, como cuidar do seu dinheirinho. Exatamente. É isso. Muito bom falar com você, muito bom falar com vocês e até uma próxima, né? Até o próximo programa. Até, pessoal.